parte de nós. Vocação é uma palavra que vem do termo em latim vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Na igreja, portanto, vocação é um chamado de Deus a uma determinada pessoa. E como seria uma vocação em dobro? A chegada de filhos gêmeos é sinal de bênçãos para uma família. Agora, uma família com gêmeos ordenados ou vocacionados é uma bem-aventurança eterna. Deus cria cada um com um propósito, uma missão, e essa missão se exerce através da vocação. No programa de hoje, vamos conhecer os gêmeos da comunidade Aliança de Misericórdia, que, através de suas vocações, atenderam ao chamado de Deus nessa grande missão de evangelizar e tornaram-se exemplos de discernimento vocacional. Então nós tivemos a graça, de ter uma família que sempre caminhou na igreja. Então nós, desde criança, nós íamos para a igreja, a gente rezava em família, rezava o terço. Era uma família comum. E eu me lembro que desde criança eu sentia alguma coisa diferente, em relação ao sacerdócio. Tanto que a gente, quando era criança, brincava na minha casa de celebrar a missa. Então eu era o padre, meu irmão era o coroinha, minha irmã era outra coroinha, e meus pais assistiam. Eu cortava um pedaço de salame e dava o salame de hóstia, Bom, nós conhecemos a Aliança de Misericórdia no final do ano de 2001, quando a Aliança abriu uma casa na nossa cidade, em Piracicaba. Nós somos do interior de São Paulo. E desde então minha família, meus pais, sobretudo, começaram a ter um contato com a Aliança, começaram a frequentar o Botuquara. No ano de 2002, o Padre Henrique e Antonello foram até nossa casa, fizeram uma visita, nós viemos no Botuquara. E logo em 2003 eu tive uma experiência muito forte com o chamado, novamente. Foi no encontro da Aliança e eu estava ouvindo a pregação do Padre Henrique e alguma coisa começou a mexer no meu coração. Eu falei, nossa, esse padre está falando para mim, Geralmente como acontece. E aí naquele dia eu senti mesmo que talvez Deus estava me chamando. Eu não estava pensando em nada do chamado, fui lá para participar do encontro. Aí eu lembro que no dia seguinte eu estava muito inquieto com as palavras do padre. Eu acordei de manhã cedo, falei, Senhor, se o Senhor quer que eu seja padre, o Senhor me fale agora. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, de olho fechado, coloquei meu dedo lá, na onde caiu da Bíblia. E por incrível que pareça, eu abri bem no trecho de Mateus 16, onde Jesus fala para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. E quando eu li aquele trecho, eu falei, meu Jesus, o que é que eu fui fazer? Bom, mas daí ali já não tinha mais volta. Eu pedi, Deus me deu aquela confirmação muito clara. Nessa altura aí, meu irmão, o Padre Leandro, nós tínhamos 16, 17 anos. Em 2003, nós já estávamos caminhando mais com a Aliança, mais engajado. O meu irmão sentiu, de uma forma relâmpago, o chamado para ser padre. Ele foi fazer um retiro na Aliança, em Alfenas. Naquele retiro, ele sentia que Deus o chamava a ser padre, ele voltou para casa, a gente tinha 18 anos. Ele deixou a faculdade, deixou o trabalho, quero ser missionário, Jesus me chamou para ser padre e veio embora. Já depois de um mês, deixou tudo e veio para o Botuquara, isso em 2003. Com toda a dor da separação, com toda a dor da renúncia, mas meus pais ali confirmaram, tive a bênção dos meus pais e vim com 18 anos para a Aliança de Misericórdia. A Aliança estava começando, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Esse Botuquara, que era um barro enorme, estava tudo mesmo nos primeiros inícios. E vim, na fé e na coragem, nessa convicção de que de fato Deus havia me chamado. Eu vim e meu irmão continuou lá em Piracicaba, nós somos piracicabanos, e ele continuou seguindo o caminho dele ligado à Aliança de Misericórdia. E apesar de eu amar a Aliança de Misericórdia, eu queria dar a minha vida para Jesus, evangelizar, eu entendi que não era o momento de eu vir. Então, em 2003, meu irmão veio para ser missionário e eu fiquei na minha cidade, em Piracicaba, ajudando nas evangelizações. Na época era o Exuá, depois Talitacum, pastoral de rua, enfim, todas as atividades que a Aliança de Misericórdia tinha lá em Piracicaba, casa de acolhida, eu ia muito lá. E foi assim por 7 anos. Então, desde 2003 até 2010, eu ajudei na Aliança, no movimento da comunidade de Aliança, lá em Piracicaba.
Porém, nesse tempo, como eu ia casar, então eu fui fazer minha vida. Então, fiz a minha faculdade, me formei em engenharia mecânica, trabalhava numa empresa que eu gostava muito, uma empresa de trator lá em Piracicaba. E depois de 6 anos, quando eu praticamente já tinha desistido desse desejo de ser missionário, eu falei, olha, Jesus, tá bom, agora eu vou seguir minha vida, o Senhor já mostrou meu caminho, mas no fundo, eu sentia que no meu coração ficava sempre uma dúvida, sempre uma interrogação. E depois de 7 anos ele me ligou, falou, Lê, tô indo para Aliança. Eu falei, tá bom, vem, né? Falei, o que você vai fazer? Não, eu tô indo para ser missionário. Ele falou, o quê? Lê, Deus me chama, eu vou deixar tudo e ser missionário. Eu falei, você tá brincando, né? Ele tinha acabado de passar num concurso da Caterpillar, lá em Piracicaba. Um concurso interno, muito disputado, né? Meu irmão sempre foi inteligente, né? E ele estava ganhando muito bem, tinha acabado de comprar um carro, e quando ele me falou aquilo lá, eu falei, meu Senhor, o que é que está acontecendo? Mas não tinha jeito. Deus também, de alguma forma, laçou o meu irmão. E depois de 7 anos que eu estava na Aliança, o meu irmão começou a fazer o caminho de missionário interno, né? Ele já cuidava dos jovens lá em Piracicaba, mas ele veio para ser missionário de vida. Eu tive a graça de ser formador do meu irmão, porque quando ele começou o caminho de formação, eu vim para o Botuquara para ser formador, e foi uma experiência muito bonita, né? Trilhar aquele caminho juntos. Mas como a minha família de alguma forma já tinha passado pela experiência, o meu irmão já tinha vindo para a comunidade. Um ano depois, a gente tem uma irmã mais velha, ela também veio para a comunidade, ela foi 3 anos missionária aqui em São Paulo, depois ela voltou para casa, graças a Deus, casou, deu netinho para os meus pais. Então minha família já de alguma forma tinha uma maturidade maior para acolher esse meu passo, então eles me apoiaram muito. Foi no ano de 2009, eu encerrei meu trabalho, encerrei as minhas atividades. Então, em 2010, 7 anos depois do meu irmão, eu vim para a comunidade, para o Botuquara, para ser missionário. Foi uma vocação já um pouco mais tardia. Deus tem os seus caminhos para cada um. O meu irmão, Deus pegou ele de forma relâmpago. A minha vocação, eu precisei estudar, trabalhar, construir minha vida, para depois eu entender que Deus também me chamava para essa vida de consagração, para ser padre. Então o Padre Antônio me deu a mim e o meu irmão essa incumbência. Ele falou, vocês devem agora ajudar, traduzir essa experiência de fraternidade para que a gente possa viver entre nós também. Ele falou, depois vocês escrevem alguma coisa, mas ele dizia, o mesmo vínculo que você tem com o teu irmão gêmeo, o mesmo vínculo de sangue biológico, é o mesmo vínculo que nós, missionários, devemos ter entre nós. Porque os laços do Espírito são muito maiores que os laços da carne. Então, você e cada um de nós que mora na Aliança, nós temos que olhar para um irmão missionário, para uma irmã, para um membro da Aliança, e nós temos que senti-lo no coração, conhecê-los, apenas de olhar. Então, interessante, né? Eu acho que é um mistério que Deus realmente nos permite viver pela nossa experiência de gêmeos e que de alguma forma a gente pode também iluminar a vida da Aliança com essa experiência. Todo cristão é chamado, vocacionado a participar da missão do Filho de Deus. Jesus quer nos unir a Ele na missão de promover o reino de Deus no mundo, reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando se alcança a dádiva de ouvir a Deus, dizemos sim à oportunidade de dedicar os nossos próprios dons a um bem maior. Essa é, sobretudo, uma realização plena que pode ser alcançada respondendo à nossa vocação. Então, eu e a minha irmã, nós nascemos num berço católico, né? A minha família toda é católica e os meus pais, da forma deles, eles nos educaram na fé, né? Assim, a minha mãe, mais que o meu pai, sempre esteve muito presente na igreja, né? O meu pai também acompanhou o quanto ele pôde, mas a minha mãe era mais, né? Então, eles nos levaram sempre para a igreja, né? Então, nós fizemos tudo de acordo com o figurino, né? Fizemos a primeira Eucaristia, a Crisma e tal, né? E a nossa vida foi assim, né? Dentro da igreja, né? A gente
caminhou sempre naquilo que a gente conseguiu, né? Teve um determinado momento que a gente se vê um pouco mais na igreja, né? Que foi, aliás, tudo começou num convite, né? Uma coisa assim, apesar do pouco caminhar, né? A gente sempre estava ali nas missas de domingo e tal, e depois de uma época a gente começou a participar do grupo de oração que tinha na igreja, né? E nesse grupo de oração, um dia, né, nós fomos abordados pelos jovens do grupo de jovens do bairro vizinho, que nos convidou para participar de um encontro que eles realizavam todos os anos, né, que era o Eu e Deus. E quem foi pregar o retiro foram 2 missionários da comunidade. Na época, o padre Custódio, que ainda não era padre, era missionário, e o Rafinha. E no decorrer do retiro, eles falavam muito da comunidade. E aí eu quis saber o que era comunidade, o que era ser missionário, e a partir daí que eu conheci a comunidade e deu um certo assim, despertar, nossa, mas e o que será, né, a vida missionária? E aí comecei o caminho, assim, caminho entre aspas, né, no caminho no sentido de participar, né? Então comecei a participar das atividades que tinham, que ainda eram poucas, né, e os jovens que eram desse grupo de jovens já participavam há um tempo, embora eles não buscavam a vida missionária, mas participavam dos encontros. Eu me lembro que nós fomos participar, né, do Thalita Comissão na Aliança, porque assim, mesmo tentando me descobrir ali em outras congregações, né, era muito gostoso estar com os jovens, no grupo de jovens, e também era muito bom participar das evangelizações, né, com a comunidade, né, e bom também porque assim, eu sempre fui muito apegada à minha irmã, né? Então, era muito bom estar com ela. Então, quando eu podia acompanhar ela em alguma coisa, eu sempre ia, né? E aí a gente foi no final de 2002, né? Em dezembro de 2002, a gente foi participar do Thalita Comissão, né? E aí, nesse Thalita Comissão, foi muito bom, a experiência foi maravilhosa, né? A gente nunca tinha vivido, assim, uma experiência tão intensa de evangelização, né? Então, e a gente passou por todas as evangelizações mesmo, a gente dormiu na rua, foi pra favela, cortiço, enfim, tudo que a gente podia a gente participou, né? E tive esse contato com os missionários da comunidade Aliança de Misericórdia e comecei a participar, né? A princípio, a curiosidade foi mesmo por aquilo que eles trouxeram, que era a experiência da vida missionária, o estar junto, os trabalhos, a evangelização. E a partir daí, a minha primeira atitude foi participar do grupo de jovens da paróquia. E então a gente começou também junto, eu no caso, né, junto com eles, a promover também esse mesmo retiro, que era o Retiro Eu e Deus, que foi o que eu fiz para outros jovens. E a partir daí foi o gosto pela evangelização. Nesse primeiro contato que eu tive com o Thalita Comissão, que é um dos retiros que a Aliança de Misericórdia promove, e eu fiquei assim empolgada, né, com as evangelizações, eu lembro que eu tive uma conversa com o padre João Pedro. Essa época, o Thalita Comissão estava acontecendo no dezembro de 2002. E conversando com ele, eu coloquei tudo isso que eu estava sentindo, né? O coração que ardia pelas evangelizações, o desejo de estar ali, e eu queria fazer tudo, eu quis ir no cortiço, eu quis estar na rua, eu queria me aproximar das pessoas, queria falar com todo mundo, aquilo tudo para mim me enchia, assim, de alguma forma também. Da mesma forma que eu percebia que eu estava oferecendo alguma coisa para elas, mas em mim também era algo que acontecia, e eu coloquei todas essas coisas para ele, né? E foi quando ele me explicou um pouco mais do que era a vida missionária, e aí caiu em mim, pronto. É isso, quero ser missionária. Isso era dezembro de 2002, então quando foi em fevereiro de 2003, eu vim fazer essa experiência na comunidade de vida. E fiquei 6 meses, né? Então, nesse período, a minha irmã já também caminhava, então ela também caminhava não com a comunidade Aliança de Misericórdia, mas no grupo de jovens. Mas o primeiro despertar foi o meu. Aí assim, né, sempre que a gente podia, eu e a minha mãe, a gente ia visitar a minha irmã, né? A gente ia lá para o Botuquara visitar ela. E entrar naquele lugar, quando eu fui lá no Botuquara, né? Quando eu ia, era muito
não sei, me tocava de uma forma diferente, né? Ver a forma como eles se tratavam, como tratavam a minha irmã. Eu sou muito assim, né? Quem trata bem a minha irmã, então é uma boa pessoa. Então ver a forma como eles tratavam a minha irmã, né? Isso foi me tocando aos poucos e foi me despertando um novo desejo. E eu comecei a pensar um pouco mais nisso, né? Só que eu também me perguntava muito se o meu desejo de estar na aliança não era por conta da minha irmã. Porque de fato eu sempre fui muito apegada a ela, né? E então foi um processo meio difícil de discernir isso, né? Aí até que eu cheguei no ponto de desistir. Falei, não, acho que não é isso que Deus está querendo. Com toda certeza, eu só estou querendo descobrir isso, né? Querendo estar na Aliança de Misericórdia porque eu quero estar perto da minha irmã. E aí eu deixei passar e fui viver minha vida. Então continuei ali trabalhando, continuei participando do grupo de jovens, né? Continuei caminhando na comunidade, e fui estudar, comecei a fazer faculdade, né? E permaneci em casa com os meus pais, né? Nesse primeiro momento. Eu vim para a escola de evangelização, né? Então eu fiz a experiência da primeira escola de evangelização que teve, né? Foi quando estava nascendo o projeto, e ela veio para o primeiro ano de formação. Mas foi muito bonito, porque a minha mãe ela incentivou muito, 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 né? Ela dizia que aquele momento ela precisava passar. Então, se ela precisasse perder o meu pai e a gente, era o momento que ela precisava perder, né? E a gente precisava viver aquilo, né? Então, assim, dizer que eu tive forças minhas, eu não tive, não. Né? Mas Deus, ele deu a força necessária, né? Naquele momento, assim, né? Aí, meu pai, ele faleceu em outubro de 2007. Em fevereiro de 2008, a gente entrou para a comunidade, né? As para a escola de evangelização, e eu entrei para o primeiro ano de formação, né? Depois de muito tempo, minha mãe disse o quanto ela se sentiu sozinha, em que em alguns momentos ela questionava por que Deus tinha tirado tudo, né? Sem aqueles momentos de fraqueza, né? Enfim, mas depois eu também entendi, né? Que aquele era o desejo de Deus naquele momento, né? Tanto que nós vivêssemos aquilo naquele tempo e que ela vivesse aquela perca naquele tempo, né? Por mais que esteja distante, né? E acho que não foi por acaso, não foi mesmo, né? Que a gente caminhou por um tempo junto no grupo de jovens, ainda que tenha uma certa distância, né, de experiência quanto ao caminho de vida interna, né? Mas eu tenho certeza que o que Deus quis, pelo menos para mim, que o que Deus quis foi me presentear, né, tendo ela perto. O Papa Francisco tem uma mensagem muito bonita quando ele diz que não é certo nós dizermos que nós temos uma missão. Ah, eu tenho uma missão a realizar. O Papa Francisco explica, nós não devemos dizer eu tenho uma missão, mas sim nós somos uma missão. Isso é uma coisa muito especial. Cada um de nós realmente ter essa consciência que nós somos uma missão. Quando Deus pensou em cada um de nós aqui na Terra, Deus nos pensou dentro de uma missão, dentro de um chamado. Então, querido irmão, sobretudo jovens, você tem uma missão, você tem uma vocação. E não passe mais um dia sem se perguntar, Senhor, o que Tu queres de mim? Porque é justamente esta pergunta fundamental, essencial, que é determinante para o sentido pleno da nossa vida, para a realização da nossa vida. A nossa vida só vai ser verdadeiramente realizada quando a gente, aqui no silêncio do nosso coração, dizer, Senhor, o que Tu queres de mim? Qual é o plano, qual é o projeto de amor que o Senhor tem para mim? Essa pergunta tão importante que eu desejo que você possa vivê-la, que você possa fazê-la. Deus pescou numa tacada só. O meu irmão levou 7 anos para entender esse chamado. Com cada um, Deus vai fazer uma pedagogia. Então não tenha medo, porque Deus te conhece, Deus sabe como caminhar com você. Não deixe que o medo bloqueie o teu coração, para que você mesmo se pergunte qual é a tua vocação, porque essa é a experiência mais fundamental. Então, coragem, querido jovem. A missão do movimento Aliança de Misericórdia é evangelizar para transformar, e o nosso carisma é fonte dessa missão. Através desse carisma, histórias essas que nos enchem de alegria e esperança, pois são irmãos que juntos descobriram os desígnios de Deus e encontraram na aliança a sua vocação, a sua missão.
Colabore com a nossa missão e seja você também um evangelizador através da sua ajuda. Acesse o nosso site misericordia.com.br/doe ou nos envie uma mensagem através do WhatsApp 11 31 20 9164 e torne-se assim um filho e filha da Divina Misericórdia, porque é com a sua ajuda que a missão acontece. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo para que essa mensagem alcance a vida de tantas pessoas. Obrigado pela sua participação e agora eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida, para que você também seja fiel e generoso a Deus na resposta da sua vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.